Sobre o livro de Juízes, tá? Esse livro, na verdade, ele é um livro um pouco denso, na minha opinião, porque ele corresponde a um tempo um pouco difícil, tá? Então, na verdade, a definição dos juízes, na minha opinião, são pessoas levantadas por Deus nesses tempos difíceis. Ele representa um nível de transição entre o período de Moisés e Josué, tá? Do comando de Moisés e Josué, para o período da monarquia, que aí começa a história de Saul e depois Davi. Corresponde a 320 anos, tá? E além dos juízes citados nesse livro, tem mais duas pessoas que também são consideradas juízes, que elas vão ser citadas no livro de Samuel, que é o próprio Samuel e Eli, que foi Eli que educou Samuel, tá? O livro na sequência do livro de Juízes, que ele é importante, e o porquê que ele está na sequência de Juízes, que é o livro de Ruth, é porque o livro de Ruth ele se passou durante a época dos Juízes, por isso que o livro de Ruth ele vem logo na sequência, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá? Então, como eu falei, esse período durou 320 anos, tá? Eu quero citar uma contrarreferência desse livro que eu acho muito importante. É importante a gente exercitar a contrarreferência, né, as contrarreferências, no capítulo 18. Olha que interessante. Lá em Gênesis, quando Jacó, no capítulo 49, abençoa seus filhos, no versículo 17, ele fala assim: Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e fez cair de costas o cavaleiro. Justamente, Jacó ele está prevendo o capítulo 18. O que é o capítulo 18 do livro de Juízes? É quando a tribo de Dan sorrateiramente se estabelece em Laís, tá? Falando que como a tribo de Dan, eles vão, na verdade, agir de certa forma com uma falta de caráter, ou sorrateiramente, enfim. Tá? O primeiro juiz citado no livro, tá? É o juiz Eude, tá? Ele eliminou o rei Moabita, tá? Com uma facada de 2 gumes, com a faca de 2 gumes, tá? E Eglon, tá? O segundo juiz, Sangar, ele matou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Ele enfrentou os filisteus, né? Como eu acabei de falar. O segundo juiz, na verdade, que é uma dupla, tá? Que é Débora e Baraque. Muitos falam que o juiz, na verdade, é Débora, mas Baraque, ele estava ao lado de Débora. Aí tem aquela passagem que Baraque se acovardou de ir sozinho para a guerra, e ele só falou que se a Débora fosse junto. E essa batalha que choveu muito, atolou os cavalos no Vale do Quizon, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe para não ficar muito extenso. O próximo juiz é Gideão, ou outro nome dele de Jerubaal, que ele destruiu a estátua de Baal, do pai dele, por isso que chamam ele também de Jerubaal, tá? Ele matou 300 homens, ele é da tribo de Manassés e teve 70 filhos. Qual que é o ponto aqui também crucial quando a gente fala em Gideão também? A gente precisa falar sobre Abimeleque, que é o filho dele com uma concubina. Ele matou os 70 filhos dele, na verdade 69 filhos dele, né? E virou rei de Siquém por 3 anos. Ele deu um golpe nos irmãos. Por que 69? Um dos irmãos dele, que é Jotão, sobreviveu e escapou, se escondeu e amaldiçoou seu irmão. E no final os próprios siquemitas se revoltaram contra ele, contra Abimeleque, né? E no final quem matou Abimeleque foi uma mulher com a pedrada no crânio, tá? Ela tá com uma pedra de cima, né? De uma torre, e matou Abimeleque. O próximo juiz é Tolá, tá? Que teve um papel apenas de regulamentação. Ele não teve um papel tão importante, mas ele é uma passagem bem rápida. Ele é da tribo de Zacar. Depois vem o Jair, que é um gileadita, né? Da tribo de Gileade, e também um papel de regulamentação também. Jefité, também gileadita, filho de uma meretriz. Ele foi deixado de lado,
mas no final as pessoas que deixaram ele de lado pediu para ele lutar pelo seu povo, né? E um caso muito interessante que vale a pena ser comentado também, que ele ofereceu a filha, na verdade ele ofereceu a primeira pessoa que sairia em sacrifício encontro dele após a batalha. Ele falou mais ou menos que a primeira pessoa que viesse de encontro dele, que ele ofereceria para o holocausto, para Deus, e na hora que ele chegou foi a filha dele, tá? Esse fato ele é bem interessante também, tá? Depois veio Ibissã, tá? O outro juiz que teve 30 filhos e 30 filhas, tá? E esse também é um fato, foi citado bem rápido também. Depois Elon, que é da tribo de Zebulon, da tribo de Zebulon, que ficou 10 anos, tá? Ali naquele período da gestão dele ali, concentrados na região norte de Israel. Abdon por 8 anos. O fato dele que chamou um pouco a atenção, que até questão de prosperidade para a época, que ele teve 70 filhos, 70 descendentes que montavam em jumentos. Isso para a época é considerado uma questão de prosperidade. Aí depois teve Sansão, que é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, tá? Que foi dedicado desde criança como nazireu. E como vocês sabem, a força dele vinha do cabelo. E na verdade ele teve alguns momentos, ele pecou bastante, teve muitos momentos que ele se achava autossuficiente e foi por isso que ele caiu, né? E no final da vida dele ele matou muita gente, ele não chegou a reunir todo o exército para lutar, mas acabou que ele matou muita gente sozinho ao longo da vida dele. E a cena que culminou a morte dele quando ele já estava cego, né? Quando os inimigos deixaram ele cego, ele pediu para Deus, ele suplicou para Deus e acabou que ele conseguiu derrubar uma pilastra. E quando ele morreu, ele matou mais gente durante esse ato de derrubar a pilastra do que toda a quantidade que ele matou ao longo da vida dele. Então a história de Sansão é uma história que vale a pena ler com atenção. Então, na verdade, eu citei todos os juízes para vocês, só recapitulando, tá? A gente poderia dividir esses juízes em grupos, na verdade. Um ponto interessante que eu queria falar de novo sobre o Otoniel, que a grande maioria dos juízes, na verdade, eles pecaram, fizeram bastante coisa errada, mas o Otoniel, ele foi um dos únicos que ele, de certa forma, ele agiu conforme Deus quis. E até quando no início do capítulo, quando refere sobre ele, a narrativa se refere dele de um pouco diferente. Então, essa é uma ressalva sobre Otoniel. Otoniel e Eude também, na verdade, né? Aí de Sangar em diante, a narrativa ela começou a mudar um pouco o tom, tá? Então, falando um pouco sobre o livro de Juízes, basicamente é isso. Para não ficar muito extenso. Ler com carinho também ali a parte do capítulo 18, que se refere à tribo de Dan também, falando essa questão da contrarreferência. Por mais que seja um livro, na minha opinião, um pouquinho denso para ler, um pouco difícil acaba que a gente demora um pouco mais para ler ele, eu acho que é um livro que precisa ser lido com atenção, porque ele conecta o restante do Antigo Testamento, tá? E agora no próximo vídeo vamos falar sobre o livro da sequência, tá? Que é o livro de Ruth, tá? Que é um dos livros, se não o livro mais curto, mas não menos importante. E eu vou falar para vocês desse livro, falar um pouquinho por que ele está na Bíblia, da importância de estar na Bíblia, e mais uma vez falar sobre a genealogia também, tá? Que na minha opinião o livro de Ruth um dos motivos dele estar ali é por causa da genealogia para dar sequência à linhagem davídica e consequentemente à linhagem de Jesus Cristo. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Ative o sininho e curta nosso canal. Muito obrigado.